Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai trabalhar de maneira bem específica, né? A organização da célula, né? Interna da célula, a gente está nesse módulo. Mas é importante que você entenda que a gente vai trabalhar hoje a mitocôndria. Não só a mitocôndria, especificamente, mas eu preciso voltar um pouquinho para falar da glicólise. Então é importante que você... Opa, perdi aqui, já achei o passador. Vou botar aqui em cima, estava no bolso. Então, assim, é importante que você entenda que o foco aqui na biologia molecular, nesse caso, a gente falar da mitocôndria. Falar como que a partir da mitocôndria, né, eu tenho os processos da respiração celular para garantir a formação do ATP, para ter a conversão de uma forma de energia em outra forma de energia, que é a molécula energética que a gente chama de adenosina trifosfato. Mas para isso eu preciso voltar à via glicolítica. A via glicolítica ou glicólise, ela não ocorre na mitocôndria, ela ocorre fora da mitocôndria, dentro do citoplasma, dentro da célula, mas é no citoplasma. Mas para a gente falar da mitocôndria no futuro, quando eu falar do piruvato, da onde veio o piruvato? Então a gente vem à via glicolítica antes. Então isso aqui é apenas uma parte introdutória para você entender como que o piruvato vai ser formado, piruvato esse que vai ser usado na mitocôndria. Aí sim... Nas próximas videoaulas a gente fala da mitocôndria mais precisamente, beleza? Bom, para falar de glicólise o nome já é meio autoexplicativo, né? Glicose, lise, quebra. É a quebra da glicose. Processo esse que ocorre no citoplasma da célula. Agora, eu sempre gosto de conceituar que a glicose ela não nasce dentro da célula. Geralmente você consome a glicose na alimentação. E não a glicose na forma pura de glicose, porque a glicose é um monossacarídeo. É a menor unidade possível da molécula. Na verdade, eu como uma molécula maior, geralmente que a gente sempre fala é o amido, que é um polissacarídeo, e esse amido ele vai ser digerido ao longo do teu aparelho digestório. Quando ele é digerido ao longo do aparelho digestório, eu pego essas macromoléculas e vou transformando em micromoléculas, dentre elas a glicose. E aí sim essa glicose vai ser absorvida no intestino delgado, do intestino ela vai para o sangue e o sangue vai distribuir essa glicose para todas as células. E como é que essa glicose ela entra nas células? Via os nossos populares glúteos. O que é o glúteo? É um transportador de glicose. Glúteo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, porrilhões de glúteos. E o que esses glúteos fazem? Pegam a glicose do sangue e jogam para o interior da célula. Então, para essa via glicolítica acontecer, essa glicose ela tem que entrar na célula. E aí, nem todo glúteo, galera, é dependente de insulina. Se eu pegar, por exemplo, aqui o glúteo 1, ele não depende de insulina. O glúteo 2 não depende de insulina. O glúteo 3 não depende de insulina. Mas quando eu olho o glúteo 4, aí ele vai depender de insulina. O glúteo 4 ele é encontrado aonde? Em músculo e tecido adiposo. Então, músculo e tecido adiposo são exclusivamente dependentes de insulina. Agora, se eu pegar, por exemplo, o glúteo 3, olha lá, ó, encontrado no cérebro. Ele independe da insulina para fazer a entrada de glicose. Quando eu falo, por exemplo, em célula beta-pancreática, que é a que produz insulina, eu tenho glúteo 2. O glúteo 2 ele não depende de insulina para ser ativado. Então, via glúteo, galera, essa glicose vai entrar na célula. E uma vez a glicose na célula, ela pode sim ser quebrada em piruvato. Aqui eu tenho uma imagem bem esquemática do processo de quebra da glicose em piruvato, do processo de via glicolítica. Então eu tenho aqui ó, uma glicose, uma molécula com 6 átomos de carbono, sendo quebrada em 2 moléculas de piruvato, com 3 átomos de carbono. Lembrando que aqui está ácido pirúvico, né, porque ele está usando né, a molécula não ionizada. Como essas reações ocorrem em meio aquoso, o que eu formo de fato é uma molécula ionizada, que eu chamo de piruvato. E aí perceba que, na verdade, nesse processo de quebra de glicose em piruvato, eu já tenho formação de ATP, eu tenho também quebra de ATP, eu tenho formação de moléculas reduzidas. Então é importante que você entenda essa via glicolítica, essa glicólise, para que a gente depois comece a falar das reações que ocorrem na mitocôndria e o que é a mitocôndria de fato. Tudo bem, pessoal? Então por isso que essa aula é uma aula importante para a gente entrar na mitocôndria. Eu sempre falo de glicólise antes de falar de mitocôndria. Beleza? E aqui, galera, é a via glicolítica original, né? Isso aqui é uma imagem esquemática. Parece simples, mas quando eu olho a via glicolítica de fato, eu vejo várias reações químicas diferentes. Várias reações químicas diferentes. Então, por exemplo, eu pego a glicose, vou a glicose 6-fosfato,
vou a frutose 6-fosfato, vou a frutose 1,6-bisfosfato, vou a gliceraldeído 3-fosfato, vou a 1,3-bisfosfoglicerato, vou a 3-fosfoglicerato, vou a 2-fosfoglicerato, vou a fosfenolpiruvato e vou ao piruvato lá no final. Então eu tenho várias reações químicas diferentes que garantem a quebra de glicose lá em cima, no piruvato lá embaixo, que é o que eu quero. E essa aqui é a minha chamada via glicolítica ou glicólise. A nossa ideia agora é ver cada uma dessas reações pausadamente. Lembrando que isso aqui não é um curso de bioquímica, então não vou aqui ficar falando de regulação. Eu quero que você entenda como é que as reações ocorrem de maneira didática para a gente formar o piruvato no final e jogar ele para dentro da mitocôndria. É isso que eu quero, o foco dessa videoaula. Beleza? Bom, na primeira reação química eu tenho aqui a minha glicose purinha, que entrou na célula via GLUT 1, 2, 3, enfim, qualquer GLUT. E ela sofre a ação de uma enzima chamada exoquinase. Vale lembrar que o termo quinase significa fosforilar. Então, se a enzima é exoquinase, ela fosforila alguma coisa. O que é fosforilar? Colocar um fosfato. Beleza? Então, a exoquinase, ela pega um fosfato e joga o fosfato no carbono 6 da minha glicose. Então, perceba, aqui eu tenho o carbono 6 da minha glicose. Lembra que a glicose é uma hexose, e a hexose é um monossacarídeo com 6 átomos de carbono. E aqui, ó, eu coloquei o meu fosfatinho aonde? No meu carbono 6. Então, a glicose virou a glicose 6-fosfato. Da onde vem esse fosfato? Do além? Não. Esse fosfato ele vem da quebra da molécula de ATP. Então, entra uma molécula de adenosina trifosfato, que é um nucleotídeo com base adenina, com açúcar ribose e com 3 fosfatos, e sai uma molécula de adenosina difosfato. Liberei o ADP e o fosfato que estava ali no ATP, eu joguei no carbono 6 da glicose. Essa é a primeira reação que a gente tem da via glicolítica. E perceba que isso aqui é uma reação, né, é uma etapa do processo de produção de ATP. Quando a gente fala em respiração celular, a gente fala em produção de ATP. Eu não uso o termo produção de energia, né? Porque senão eu vou contra a física. A física diz que a energia não é produzida, ela é transformada. Então, ou eu falo que a respiração celular é uma conversão de formas de energia, ou falo que é produção do ATP, que é de uma forma de energia química pra gente. Mas até agora eu consumi ATP. Eu tô quebrando ATP. Segura essa informação. Próximo passo, a glicose 6-fosfato vai virar a frutose 6-fosfato. Perceba que glicose e frutose, elas são ambas hexoses, têm a mesma fórmula molecular. Então, na verdade, elas são isômeros. Então, eu vou pegar uma enzima chamada fosfoglicoisomerase, que vai converter a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Perceba que a estrutura molecular é a mesma, C6, a estrutura molecular, né? A fórmula molecular é a mesma, C6H12O6, beleza? Cheguei à minha frutose 6-fosfato, saio da frutose 6-fosfato e chego então à minha frutose 1,6-bisfosfato. Então perceba, o nome da molécula era frutose 6-fosfato. Agora virou frutose 1,6-bisfosfato. O que eu coloquei a mais nessa frutose, nessa hexose? Um átomo, ou melhor, um fosfato a mais. Então eu já tinha um fosfato no carbono 6, agora eu coloco um outro fosfato no carbono 1. Se você olhar aqui, ó, eu já tinha o meu fosfato no carbono 6, agora eu coloco um fosfatinho novo no carbono 1. Quem faz isso é a enzima chamada PFK1, ou fosfofrutoquinase do tipo 1. Ficou fácil. Se tem no nome quinase, ela fosforila. Agora, olha que interessante. Da onde vem o fosfato para eu jogar aqui no carbono 1 da minha frutose? Do além? Mais uma vez não, ele vem da onde? De mais uma molécula de ATP. Então entra uma molécula de adenosina trifosfato, sai uma molécula de adenosina difosfato. Então perceba, desculpa, que até agora eu não estou produzindo ATP, eu estou consumindo ATP, estou quebrando o nosso ATP. Por isso que eu vou voltar aqui e falar que essas reações químicas aqui, ó, que consomem ATP, eu chamo de
etapa de investimento da minha via glicolítica. É como se você fosse investir dinheiro em alguma coisa. Você perde um dinheiro momentaneamente para que no futuro você o quê? Obtenha um lucro. A ideia aqui é a mesma. É a mesma ideia. Eu vou investir ATP aqui, perder um ATP momentaneamente, para que no futuro eu tenha um saldo positivo. Essa é a ideia. A diferença é que aqui o saldo vai ser sempre positivo. No seu investimento com dinheiro nem sempre é. Você pode acabar perdendo dinheiro. Tudo bem? Bom, saio então da frutose 1,6-bisfosfato e quebro essa frutose 1,6-bisfosfato em duas moléculas. Uma molécula é chamada de dihidroxiacetona-fosfato e a outra molécula é chamada de gliceraldeído-3-fosfato. Quem faz isso é uma enzima chamada de aldolase. Então a aldolase pega a minha molécula com 6 átomos de carbono e quebra em duas moléculas, cada uma com 3 átomos de carbono. Dihidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato. Perceba aqui, vou voltar, hein? Perceba que quem continua a via glicolítica é o gliceraldeído-3-fosfato. Mas essa dihidroxiacetona-fosfato, ela vai ser também convertida em gliceraldeído-3-fosfato. Então, na verdade, tudo aqui vai acontecer o quê, pessoal? Dobrado, 2 vezes. Então, a partir de agora, tudo que eu falar, você tem que entender que está acontecendo 2 vezes. Alguns livros, né, algumas pessoas nem falam em dihidroxiacetona-fosfato. Já falam direto que essa molécula é quebrada em 2 dessa. Mas na verdade não, né? Na verdade eu quebro em uma dessa e uma dessa. E essa aqui vai virar essa aqui e tudo aqui vai acontecer dobrado. Fechou, pessoal? Vou seguir, hein? Vou seguir. Bom, como eu falei para você, a dihidroxiacetona-fosfato, ela vai sofrer a ação da triose, fosfato isomerase, ou seja, mais uma isomerase, e vai formar novamente o gliceraldeído-3-fosfato. Tudo dobrado. Qual é o próximo passo? É entender o que é uma molécula reduzida e uma molécula oxidada. Por quê? Na próxima reação química, a gente vai ter a redução do NAD. Mas vamos entender o que é isso, pessoal. Olha para cá e acompanha comigo. Aqui eu tenho, no processo de oxidação, a retirada de elétrons e hidrogênios das moléculas. Porque lembra que quando eu oxido alguém, eu arranco elétrons, arranco hidrogênios. Lembra que a via glicolítica é uma via de oxidação da glicose. Então eu, obviamente, vou arrancar elétrons e hidrogênios da minha molécula. Quando eu arranco elétrons e hidrogênios de uma molécula, eu acabo oxidando a molécula. E esses elétrons e hidrogênios não podem ficar perdidos, soltos no espaço. Eles são transferidos para moléculas que transportam elétrons. Que essas moléculas, para receber os elétrons, têm que estar oxidadas. E quando elas perdem, ou melhor, quando elas ganham os elétrons, elas se tornam moléculas reduzidas. São coenzimas, que eu chamo de NAD e FAD. No caso aqui, eu só vou falar do NAD. Só do NAD. Então, perceba, na oxidação de carboidrato, da nossa glicose, que é o foco dessa videoaula, eu arranco elétrons e hidrogênios da glicose, ou seja, estou oxidando a molécula, está perdendo elétrons, perdendo hidrogênio. E quem vai ganhar esse elétron e hidrogênio? Alguém que estava oxidado, que quando ganhar os elétrons vai virar a forma reduzida. Então lembra que alguém que perde elétrons se oxida, alguém que ganha elétrons se reduz. E para eu perder elétron, alguém tem que ganhar. Então, para eu me oxidar, alguém vai ter que ser reduzido. Isso é uma reação de oxirredução. Se você entende isso, você entende a respiração celular inteira. Porque é praticamente inteira oxirredução, reduzindo, oxidando, reduzindo, oxidando, reduzindo, oxidando. Então, o que vai acontecer aqui? Essas coenzimas reduzidas vão transferir seus elétrons depois para alguém lá dentro da mitocôndria. Por isso que é importante entender a formação delas. E quem é essa inicial coenzima que a gente vai falar? É o NAD, que a gente chama de nicotinamida adenina dinucleotídeo. Aí tu fala, caraca, que nome gigantesco, não vou decorar. Chama de NAD.
Tá tudo certo. Então perceba, olha para cá. Quando esse NAD, que é esta molécula gigantesca, ganha um elétron, ela se reduz. Na verdade, ela ganha 2 elétrons, né? Ela se reduz. Então é importante que você entenda que esse NAD aqui, ele ganha 2 elétrons e 1 hidrogênio. Então tá errado falar em NADH2. O certo é NADH. Ele ganhou 2 elétrons e 1 hidrogênio. Se esse cara perder os seus 2 elétrons e o seu hidrogênio, ele se oxida. Então, se você olhar o NAD+, é o NAD que perdeu o elétron, que perdeu a carga negativa. Por isso que ele ficou positivo. Então, esse aqui é o NAD oxidado. E o outro cara que ganhou o elétron, que é o NADH, é o NAD reduzido. E olha aqui o eletrinho entrando junto com o hidrogênio aqui. Bem onde eu marquei. Então eu tenho NAD oxidado e NAD reduzido. Então se eu falo que eu estou oxidando a glicose, quem vai pegar o elétron que está sendo retirado da glicose é o NAD oxidado. E quando ele ganha esse elétron, ele vira o NAD o quê? Reduzido. E esse NAD reduzido, eu tenho que falar dele por quê? Porque ele vai lá para a mitocôndria. Não propriamente ele vai atravessar a mitocôndria, a membrana e entrar na mitocôndria. Mas esses elétrons vão chegar à mitocôndria. E você vai entender como em outras videoaulas. Beleza? Bom, então é isso. Olha que interessante. Eu tenho o gliceraldeído 3-fosfato, vai receber um fosfato inorgânico e vai virar o 1,3-bisfosfoglicerato. Então perceba que o fosfato que eu coloquei aqui não é um fosfato do ATP. Ele é um fosfato de quem? Inorgânico. Não é um fosfato do ATP. É um fosfato inorgânico. Ah, Pedro, por quê? Porque essa enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela tem como substrato o fosfato inorgânico e o gliceraldeído 3-fosfato, e não o ATP. Então aqui o fosfato que está sendo encaixado nessa molécula não vem do ATP, é de um fosfato inorgânico. Mas perceba que além de eu colocar um fosfato inorgânico, eu acabo tendo a redução de um NAD e formando o NADH. Então o NAD que era oxidado virou NAD reduzido. E lembra, toda enzima, geralmente, tá, que catalisa reações de oxirredução, aonde alguém se reduz e alguém se oxida, ela vai ter no nome desidrogenase. É importante você ir pegando essas coisas que vai te facilitando na hora da prova. Então tem quinase, fosforila. Tem desidrogenase no nome, você já pode pensar, tem alguém reduzindo e alguém oxidando. Tudo bem ou não, pessoal? Para esse primeiro bloco de via glicolítica aqui, continuo no bloco 2 para a gente encerrar esse processo de glicólise. Até a próxima.